O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. O Museu da URGS está apresentando a exposição Coleções de Saberes, Trajetórias de Conhecimentos na URGS. Vamos conversar hoje com a diretora do museu, Cláudia Porceles Aristimunha, sobre esta mostra, que integra parcelas do diverso patrimônio cultural produzido e preservado pela universidade. Boa noite, Cláudia. É um prazer te receber. Igualmente. Cláudia, como é que surgiu a ideia de fazer essa exposição? Na verdade, a gente vem discutindo sobre a questão do patrimônio, para além do patrimônio, aquele que a gente conhece de pedra e cal, conhecido como pedra e cal, que seriam os prédios, né, que o setor de patrimônio tem dado conta. Para além disso, eu sei, trabalhando com a questão cultural, mas é uma discussão que vem acontecendo, inclusive, em outras universidades. A USP está à frente dessa discussão, principalmente, que é que importância tem o patrimônio científico e tecnológico. Esse científico e esse tecnológico entendidos no seu sentido mais amplo possível, né? O que é científico? Aquilo que a gente trabalha aqui na universidade, que pode ser, inclusive, com conhecimento popular. E o que é tecnológico quando se fala modos de fazer, né? E aí se coloca processos, se coloca épocas, né? Vai ter que se ver em cada época um tipo de tecnologia. E aí, como existe na universidade a rede de acervos, de museus e acervos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a REMAN, a gente pensou para esse ano que o nosso foco seria, então, expor esses acervos que compõem esses diversos espaços, né, que fazem parte da REMAN. Foi difícil pensar, mas a gente vamos fazer esse ano, então, uma exposição que consiga, ao mesmo tempo, mostrar todos eles que são tão diferentes entre si. E a proposta, em termos gerais, Cláudia, então, é apresentar esses diversos acervos, né, o que eles têm nas suas particularidades. É uma proposta foi bem difícil chegar a esse consenso. Na verdade, ele mostra todos eles enquanto coleções. Portanto, a gente não se detém em cada um deles para dizer essa coleção é isso, serve para esse objeto serve para isso, isso, isso. Ela tem indicação, mas o que importa para nós é que as coleções existem e que o hábito de colecionar, ele é antiguíssimo, como diria o outro, né? Uhum. Ele vem acompanhando o desenvolvimento do ser humano. Desde a coleção das pedrinhas, né, dos papéis de bombom, dos namorados, das agendas, seja qual for o tipo de coleção, todos nós temos alguma coleção, mesmo que a gente diga que não é colecionador. Então, essas coleções, elas acabaram, algumas delas, elas se formaram antes da universidade existir, então, como universidade. Então, a gente pensou, estamos nos 80 anos da URGS, comemorando os 80 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vamos fazer essa trajetória da universidade através dessas coleções, mostrando essa relação íntima que tem o colecionismo, os museus e as universidades. Se a gente fizer um histórico disso, a gente vai ver que elas sempre tiveram presentes, tanto as coleções quanto os museus ou os arremedos de museus, nas constituições dessas universidades, sejam antes da criação das mesmas, seja depois da criação das universidades. Então, a gente vai ter vários exemplos, né, de universidades que tinham coleções e acabaram incorporando essas coleções e abrindo, inclusive, museus, coleções que ampliaram cursos nas universidades, coleções que ampliaram o currículo de algum curso de uma universidade, e que foram feitas seja porque alguém quis colecionar especificamente como um acervo de obras de arte, mas também pode ter sido por uma atividade acadêmica, coleta, por exemplo, de animais marinhos, de moluscos, são referenciais didáticos que fazem parte do currículo e do trabalho de uma determinada disciplina ou curso, mas que acaba gerando uma coleção para a universidade. E é nesse sentido que eu falo ali que a gente pensou no patrimônio científico e tecnológico no seu mais amplo entendimento.
Porque esse processo de conhecimento, ele inclui desde essa coleta até o registro na plaquinha, na fichinha, porque isso vai constituir um saber, né? Quais são os acervos e coleções que fazem parte da exposição? Entraram 24 coleções. Eu não vou conseguir dizer todos aqui na rádio, que vai ser uma tripa muito cansativa, mas nós temos assim diferenças em relação a acervos de história natural, como o Seclimar, a Paleonto, o herbário da URGS. Nós temos coleções de equipamentos, como o Laboratório de Ensino de Física, o Observatório, a Genética, Museu do Motor. O Museu do Motor, exatamente. E nós temos acervos documentais, documento papel, texto e fotos, como o Núcleo de Pesquisa Histórica, o próprio Museu da URGS, o setor de patrimônio histórico, entre outros. Nós temos acervo depois de esportes, que aí não se classifica como nenhum desses e ao mesmo tempo como vários deles. Então nós temos vestimenta, indumentária, mas também fotografias, documentos, medalhas. E nós temos um acervo artístico que é dos 4 setores, na verdade, do Instituto de Artes. Nós temos um que é o Museu do Sintetizador, Museu Virtual do Sintetizador, que apresenta equipamentos, mas nós temos os outros 3 setores, que é a Pinacoteca, o acervo histórico da Pinacoteca e o acervo e o arquivo histórico do Instituto de Artes, que traz desde caderneta de professores, esboços, até obras de artes visuais, né? Cláudia, como está organizada a mostra em termos expográficos? Nós pensamos, isso tudo foi um processo longo, desde o início, com várias discussões, e com muitas diferenças, muitas convergências, mas a gente chegou num momento em que a gente pensou, nós temos que dar ênfase para essas coleções. Então, a gente pensou num aspecto que hoje é refutado na museologia, no trabalho com patrimônio, com memória, que seria um lugar de maravilhas, assim, né? Com um brick, um repositório de maravilhas, aqueles... como é que a gente diz... lugares que a gente visita que tem bichos com anomalias. Ah, sim. Aqueles museus de colecionadores antigos, né? Vem desde o século XIX. Um lugar de curiosidades. A gente pensou, vamos fazer Museus isso. De curiosidades. Fazer isso não para evocar esse tipo de pensamento, mas para dar ênfase aos objetos. Então, nós pensamos em rede, como são acervos que fazem parte da rede, a gente já começa a exposição com o nome da exposição misturado com um pouco de pensamento, assim, com vazados, para que a gente enxergue por trás desse texto já as coleções, no sentido de rede mesmo. E a gente colocou cada coleção no seu nicho, dando destaque à coleção, ao objeto, e fez um centro onde todos eles se misturam sem lógica nenhuma. Nas vitrines eles estão separados pelo seu local, por um acúmulo referente a uma determinada área, e no centro eles estão em total caos, para mostrar essa interligação que todos eles acabam tendo, as áreas, pelo menos, de conhecimento. Que tipo de público a mostra pretende atingir? Se é que ela pretende atingir também algum determinado público específico? Esse foi um problema que a gente pensou bastante. Ela não é uma mostra que atraia diretamente as escolas, como a exposição anterior. Mas a gente já tem bastante agendamento de escolas. A gente quer atingir aqueles públicos. Primeiro, o público interno da universidade mesmo, porque conta a história dessa universidade. O público de cada uma dessas coleções também. Isso tem acontecido espontaneamente. E aqueles que trabalham com a questão do patrimônio, da memória. E, portanto, nisso as escolas podem participar. Nós já temos esses agendamentos nesse sentido. As pessoas vêm com seus alunos para mostrar que objetos contam histórias. E, Cláudia, como é que foi o trabalho de coleta desses objetos, a logística que esse processo envolveu? Foi um trabalhão e foi muito rico, porque enquanto uma equipe trabalhava mais a questão conceitual e preparava os textos, outra equipe foi a cada um dos locais pelo menos umas 3 vezes. Foi na primeira para conhecer,
E aí, nessa ida, a gente ouve muito aquele responsável pelo setor, um professor que é mais antigo, que aparece lá na hora, conta histórias, conta especificamente sobre aquele objeto, sobre esse objeto. Então, é uma tarde que a gente, ou uma manhã que a gente perde toda, entre aspas, né, porque não é uma perda de tempo, apenas ouvindo e observando esses, né, manuseando e tal. Na segunda ida, então, a gente foi para fazer um levantamento, dimensões daquilo que seria importante para a exposição, dimensões, material, né, para poder alocá-la na exposição. E na terceira, exatamente para buscar daí. Daí, nessa terceira, já estava com aqueles... Achávamos que estávamos com aqueles objetos que iriam para a exposição. Porém, chegando na hora da exposição, começa a montar, a gente vê que muita coisa não vai dar para botar, não vai ficar legal, não vai ter destaque. Acabou que a gente ainda tem acervos lá para devolver para todos os setores, porque acabou não entrando na exposição. Mas a gente pretende que esses acervos e essas histórias, elas apareçam na programação educativa da exposição. Quando a gente então vai pensar oficinas de cada área, daquelas que se dispõem a fazer esse tipo de trabalho e para falar um pouco mais sobre esses acervos. E eu acho que a exposição tem esse mérito justamente de poder que os membros da REMAN se sintam, né, contemplados por mostrar os seus acervos, que muitas vezes estavam escondidos. Eu, particularmente, não conhecia boa parte dos acervos que estavam presentes ali. Essa é a nossa intenção. A rede tem trabalhado assim, inclusive na própria metodologia da rede, de fazer as reuniões em cada vez num setor, para que o próprio fórum, né, que participa dessas reuniões, possam conhecer esses locais e o trabalho que esses locais executam. E agora com a exposição mais ainda, porque estão ali uma riqueza de cada lugar, né? E que dá uma amostra do que é, do que se guarda. Cláudia, então, o serviço. Horário de visitação, até quando fica aberta a mostra? Nós, em princípio, estamos com um prazo de exposição até maio do ano que vem, 2015, quando então a gente tem o Portas Abertas. Em princípio, seria esse o período. Eu digo em princípio porque às vezes a gente recebe pedidos e acaba prorrogando, como foi o caso da anterior. E eu não posso te dizer agora que isso vai acontecer, porque isso é de acordo com o fluxo das escolas, né? E todas elas têm uma demanda, assim, começa a agendar, daqui a pouco se dá conta que não vai dar tempo, e aí nos pedem. O horário, a gente abre para o público a partir das 9h, sem fechar ao meio-dia, até às 18h. A gente abre um sábado por mês, o último do mês, das 10 às 13h. E a gente fica uma quarta-feira aberto até mais tarde para atender o público de EJA e, às vezes, até professores aqui da universidade que trazem seus alunos nas disciplinas noturnas, dos cursos noturnos. Então, tem uma quarta que também é a última quarta do mês. E Natal, Ano Novo, já estão chegando aí. Como é que vai ser o museu? Essa é uma discussão. A gente vai ter que avisar mais tarde, porque, na verdade, geralmente ficam turmas, né? E a gente está pensando se vai realmente abrir, se vale a pena, ou se a gente vai deixar fechado nas 2 semanas. Isso é uma discussão, mas a gente avisa o público pelo site da universidade, no site do museu, a gente avisa qual é a proposta. Então, muito obrigada, Cláudia, pela presença. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Conversamos hoje com a diretora do Museu da URGS, Cláudia Porceles Aristimunha, sobre a exposição Coleções de Saberes, Trajetórias de Conhecimentos na URGS. O Momento do Patrimônio é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, Fernando Rabelo. E mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.